Agora sim, vamos ver como é que foi o empate do Coritiba hoje, 2-2 contra o Azures. O Coritiba vai formando um time titular neste início de temporada e fica claro a cada escalação do técnico Antônio Oliveira. Para o jogo deste domingo contra o Azures, aqui no Couto Pereira, foram 2 jogadores testados, digamos assim, no rodízio do treinador. O goleiro Alex Muralha e o meia atacante jovem Caio César, que acabaram sendo os grandes personagens da partida. Primeiro, o Alex Muralha, ele até trabalhou bem na primeira etapa, fez uma defesa numa tentativa de letra do Vieira, atacante da equipe do Azures, mas não conseguiu evitar que o próprio Vieira fizesse 1-0 na sequência. E o garoto começou a aparecer muito bem, já tentando jogadas individuais no ataque, sofreu a falta que logo depois do gol do adversário, o Vitor Luiz, lateral esquerdo, bateu muito bem para fazer o gol de empate do Coritiba. E o Caio César continuou partindo para cima, com personalidade. 2 faltas, por exemplo, de atletas do Azures tomaram cartões amarelos porque chegaram junto ali no atacante Coxa Branca. Na segunda etapa, o Caio César, na pressão do Coritiba, fez o segundo gol, né? 2-1, gol da virada, primeiro gol do garoto como profissional, momento de muita emoção, ele comemorando com a torcida, o Couto Pereira mais uma vez recebendo um ótimo público. E aí era para ele sair como o herói da tarde, porém não contava com uma falha do Alex Muralha já mais para o final da partida, o jogo controlado, o Coritiba teve chances para fazer o terceiro nos contra-ataques, atletas tomaram a decisão errada algumas vezes e aí deram a chance para que o Azures, numa tentativa despretensiosa num cruzamento do Igor Goulart, ele cruzou, a bola passou por todo mundo, o Muralha perdeu o tempo e a bola acabou entrando. A torcida, que tenta apoiar o Muralha muitas vezes, desta vez perdeu a paciência, né? Ele também falhou algumas vezes no Campeonato Brasileiro do ano passado e isso foi carregado para esse momento. Muitos xingamentos, vaias para o goleiro e no final das contas um empate por 2-2 com o Azures. Pela primeira vez no Campeonato Paranaense, o Coritiba foi vazado, tomou 2 gols nesta tarde e pela primeira vez deixou de vencer uma partida. Vinha com 100% de aproveitamento e agora o técnico Antônio Oliveira, os atletas vão ter que lidar com o primeiro momento de adversidade, mas a torcida fez a sua escolha, né? Escolheu o Alex Muralha como grande vilão da partida, ainda que outros atletas também tenham cometido seus erros. Um dos melhores jogos, talvez, do Coritiba na temporada, falhas foram preponderantes, o time tomou 2 gols, no ataque acabou desperdiçando, né, algumas chances claras, uma com o Aleph Manga, por exemplo, que é um cara adorado pela torcida, mas poderia ter feito 3-2 no finalzinho e o clima não ficou legal, né? Tava muito bom esse início de trabalho do técnico Antônio Oliveira, 100%, torcida comparecendo, apoiando, aplaudindo. Desta vez, os jogadores desceram para o vestiário sob a insatisfação da galera, mas especialmente o goleiro Alex Muralha, que agora deve voltar para o banco de reservas com o Gabriel reassumindo a titularidade para a sequência da temporada. O Curitiba perde, né, esse aproveitamento de 100%. O Atlético é o líder com 15 pontos. Curitiba 13. O FC Cascavel vem em seguida com 11. E o Operário, que empatou hoje, tem 10 pontos. Olha, não tem como desassociar o jogo do Curitiba com o Muralha. Do Muralha, né? Então, porque é o seguinte, ó, uma coisa é você falhar. O Gabriel, o Santos, acabamos de falar, o Santos falhou num jogaço importante. Mas outra coisa é o, entre aspas, currículo de falhas do Muralha. Esse que é o problema. Ele não é mais um goleiro confiável. Eu não sei, assim, é difícil. Veja bem, todo mundo que a gente conversa, e a gente percebe isso nas atitudes, acham o Muralha uma grande figura, um cara muito correto, treina tudo direitinho. É um cara que ele aceita as pancadas, não sai guerreando, não sai brigando. Tudo isso é valoroso por Muralha e talvez por isso que o Coritiba tenha renovado o seu contrato. Mas... pelo que a gente sabe, Gil, o que mais pesou para a renovação foi exatamente o comportamento também extracampo do Muralha. Então. Só que quando chega a hora dele jogar... Pois é. A torcida não aguenta mais, esse que é o problema, né? O Nicolas falou na matéria dele, né, Gil? Lembrou que realmente o Muralha no Brasileiro já havia falhado. Motivou o Curitiba a ir atrás de um goleiro, um baita de um goleiro que é o Gabriel. Sim. E aí, eu acredito que essa falta de paciência do torcedor com o Muralha, agora mais rápida do que teve anteriormente,
tem exatamente a ver com o comparativo. Não tem como você não comparar quem está jogando. A torcida, inteligentemente, inclusive, Osmar, a gente vai lembrar que até a chegada do Gabriel, o torcedor do Curitiba ajudou o máximo possível. Porque o Curitiba teve que utilizar garotos diversas vezes. E os garotos acabaram até pela pressão, né, Gil, não correspondendo. E aí, chegou no momento que a gente sabia que ou era o Muralha, ou ia queimar muitos garotos e também não ia resolver. Então o Muralha, e aí vem o lado dele, é estranho falar isso, né? Mas infelizmente, como ele falha muito, ele está mais acostumado a reagir melhor às falhas que acontecem. Que tem goleiro, que o goleiro quando é inexperiente, né, Gil? Falha e acaba falhando mais. Não tem estrutura emocional nem para conseguir jogar, né? O Muralha definitivamente tem, Osmar. Isso é verdade. E a torcida veio junto. Agora, Osmar, a torcida perdeu a paciência porque tem comparação. E a comparação é com o Gabriel Vasconcelos, que hoje é muito mais seguro, é muito melhor tecnicamente, né? O Curitiba achou um joga baita melhor goleiro. com os pés, é um goleiraço. Foi a baita contratação do Curitiba de um jogador que saiu aqui, garoto daqui, foi jogar tanto tempo na Itália, fez uma baita de uma carreira e voltou com essa segurança toda para fechar. E O tem zagueiro 29, 30 anos, ali, tem muito tempo para jogar ainda. A gente vendo então, ali, eu o acho... zagueiro deu uma parcelinha também, né? Eu até na parte nacional ali, eu falei que eu acho muito mais uma falha conjunta, a principal do Muralha, porque a reação Quem do estava Muralha... com ele? O Henrique? Pois é, eu não sei, eu acho que é o Henrique ali, mas tem que ver de volta. Eu acho que é o Henrique que ameaça e não vai. E daí dá a impressão, né, Gil, que ele espera a reação do zagueiro primeiro, e aí por isso que ele se atrasa, né? Esperando que o zagueiro vai cortar, depois quando ele vai para a bola já é. Mas claro que a falha maior é do Muralha, mas para mim essa reclamação toda é muito mais pelo histórico do Muralha, concordo com você, Gil. Boa notícia para a torcida Coxa Branca, a gente tem que ter muito cuidado, né, Osmar? Não dá para colocar pressão no garoto, não dá para ser ele para resolver a situação, mas esse Caio César, ele é um garoto que a gente já imaginava que podia jogar dessa forma pela base. Não existe, eu não gosto de comparação porque o Paixão já deu certo. Né? É verdade. Mas ele tem uma característica muito parecida, de velocidade, do 1 contra 1, né, Gil? Como e vai para cima. Ele participa dos 2 gols, E é Osmar. tipo do jogador que é difícil de achar, cara. Então, ele envolve a marcação, toma a falta e na falta sai o gol. Porque hoje em dia... E depois, no segundo tempo, ele faz o gol. Então, ele participou diretamente dos 2. Hoje em dia, com muito treinamento, com muito preparo, a garotada já começa cedo. Então, até um certo ponto, você consegue preparar no treino, no CT, bem mas eu digo isso, mas Gil, tem umas coisas que é o talento. Agora, eu digo esse negócio de ter paciência, Osmar, porque você vai lembrar que não se teve tanta paciência no início com o Igor Paixão. É verdade. Aliás, aqui nesse programa Quase mesmo... Aqui nesse programa mesmo tinha torcedor que xingava cada vez que dizia, o Paixão é um baita jogador. Nossa, o que vocês queriam ele na reserva, chamava nós de doido. Lembra que diziam, vocês têm parte do passe dos jogadores? O Kelvin também, do Atlético. O Kelvin, o Kelvin. Foi outro e continua sendo um baita do jogador. Sabe, Gil? Então, e agora com o Caio a mesma situação. Acho que tem um baita potencial, só como qualquer jogador em qualquer idade, mas principalmente ainda quando está subindo, quando jovem, vai ter oscilação. O Paixão, por sorte, o Curitiba emprestou para Londrina, logo que voltou ainda melhor, mais maduro e está hoje brilhando. Né? Então, eu acredito que com o Caio pode acontecer isso, tomara que não seja nem ser emprestado, Marcos. Era o Henrique a tranquilidade mesmo. em casa. Era o Henrique. Era o 3 é o Henrique mesmo. Então, e o Henrique é um zagueiro muito experiente também. Então, Acho que ele falou, essa é do goleiro. Né? Mas assim, a jogada, eu sei que o torcedor fica chateado com isso, mas você pode pegar cruzamento na área, que a bola... vai para alguém cabecear, para alguém tocar na bola e não toca em ninguém. E quando ela quica, ela mata muitos atacantes. Muitos goleiros, perdão. E se vai lembrar, Osmar, que um cara que virou especialista nisso, mais até do meio para o final da carreira, foi o Paulo Baier. Sim, Quantos gols? O Paulo Baier ele sempre cruzava em direção ao gol. Isso. Em vez Ninguém de cruzar, pegava a bola. Em vez de cruzar aberto, ele sempre cruzava em direção ao gol. E fez um monte de gols. Mas porque o goleirão espera, o goleiro reage na última hora. Se alguém toca, é ruim pro goleiro porque a reação tem que ser rápida. Se ninguém toca, acontece como o Muralha. Ele demora para reagir porque ele acha que alguém vai tocar. Vou esperar para ver. Reflexo, né? A sorte também não tem. Aliás, tem muitos torcedores perguntando aqui o seguinte: será que o Gabriel tomaria esse gol?
Não dá pra gente difícil, garantir nada, né? O Gabriel, pela fase que ele tá, Osmar, pelo último jogo, por exemplo, contra o Maringá, jogo que a gente viu, pelas defesas que ele fez lá, difíceis. A gente imagina que ele não tomaria aquele gol. Tomaria, mas Teve uma que foi no canto, inclusive, que foi o do Matheus Bianchi, muito parecida com essa que o Muralha podia ir lá e espalmar. Isso. E que ele fez essa defesa. E a bola também passou no meio dos braços do Muralha. Isso atrapalhou muito, né? Mas, pra mim, o reflexo é que trai ele pula um pouco atrasado. E daí quando ele vai, ele tá perto, mas perdeu o tempo da bola. Fala aí, Gil Rocha. Não, o Coritiba perde o 100%, o único 100% é o Atlético, né? Mas eu observo aqui, a gente falava agora há pouco do bom trabalho do Tcheco, Sim. Mas o Cascavel, sem o Tcheco, segue lá em cima. Continua Né? bem. Sim. Segue lá em cima. Muito Prova bem. que está sendo feito tudo passo a passo, com um caminho firme do Cascavel. Bom, lembrando que o Coritiba joga agora na próxima quarta-feira, às 7h15 da noite, contra o Cianorte no Couto Pereira. Aliás, quinta-feira. O Coritiba joga quinta-feira, às 7h15 da noite, contra o Cianorte. E o Atlético joga contra o Azures na quarta-feira.